Olá, o Genograma está no ar. Estamos aqui de volta para mais uma pergunta. Como é que eu faço o genograma da maneira certa, da maneira correta? Então, vamos partir do conceito, sempre da maneira mais básica. Então, eu vou dar, a partir disso, 11 dicas, tá bom? 11 dicas. Então, espera até a 11ª dica, tá certo? Genograma. Para que eu possa construir o genograma, então já na largada, ainda não é dica, tá? Isso aqui é só basiquinho. Depois eu vou começar a contar com você aí quais são as dicas. Na largada eu preciso o quê? Ter 3 gerações, mínimo. Não tem outra. Tem que ter 3 gerações. Depois eu tenho os elementos estruturais e os elementos funcionais. Os elementos estruturais a gente já sabe, vamos utilizar ali as figuras, círculos, quadrados, não é? E seus desdobramentos ali para a gente construir o quê? Essa estrutura que começa com a pessoa, os pais, os avós, bisavós e vai subindo, né? Ou descendo, que eu posso também estar utilizando aqui as gerações que estão vindo, os meus descendentes. Então, estruturais. Depois eu vou para os elementos funcionais, onde eu vou estar utilizando o quê? As linhas que dizem que vão me representar aqui o fluxo dessas relações, a energia dessas relações, a qualidade dessas relações. São relações conflituosas, distanciadas, harmoniosas, que mais? Estreitas, rompidas. Que relações são essas? Então a gente vai começar aqui a estruturar. Agora, isso aí é o básico, Eu preciso desse passo a passo para estar ali começando essa construção. Agora, vai ser fundamental o quê? Para que eu possa estar estruturando isso aqui de uma forma que me traga informações que sejam relevantes e importantes para o meu processo de análise, de diagnóstico, de intervenção, eu preciso fazer o quê? As perguntas adequadas. Eu preciso saber o que perguntar, o que não pode faltar. E aí começam as minhas 11 dicas, que vão ser básicas também, gente, porque a roteirização, a gente começa com uma roteirização para essas questões, para esses elementos mais estruturais, depois a gente tem elementos, é uma roteirização para esses elementos mais funcionais, e depois vem perguntas de aprofundamento, que vão surgindo a partir da necessidade muito individualizada que a gente vai tendo ali na relação com o nosso cliente e com o que vai vindo, porque a construção de um genograma é algo dinâmico, é um vivo, ele pulsa, Então não é algo que a gente pode controlar, tá bom? Agora, memória aqui não vai ajudar muito, então vou pegar a colinha, tá bom? Das 11 dicas. Então vamos lá. A primeira dica que a gente vai ter vai ser o nome das pessoas. Preciso saber o nome das pessoas. Então eu começo lá a montar a minha estrutura. Então tem ali meu paciente identificado, minha pessoa índice, o nome dela, e aí eu começo. É casada, Então o nome do marido. Foi casada a primeira vez? Primeiro nome do marido. Casou a segunda vez? Segundo marido. Pai, mãe, irmãos, tios, tias, avô, avó, primos. Vou botando nome em todo mundo. Mas Adriana, e se for apelido? Vamos botar um apelido. A gente sabe a força de um apelido. Um apelido às vezes vai definir uma pessoa. Então a gente precisa colocar ali. Às vezes a gente tem apelidos que são que limitam. Às vezes a gente tem apelidinhos diminutivos que te colocam nessa condição de menor. Então, isso vai ser importante. Então, vamos colocar lá. Então, primeira dica, Primeiro passo. As idades. Diferença de idade entre os irmãos, não é verdade? Às vezes a gente vai ver que a diferença de idade entre um irmão e outro é imensa. Ali já vai dar uma dica pra gente do quê? Que são pais diferentes, mesmo sendo os mesmos pais. Os pais de uma pessoa que tem 20 anos para os pais de um bebê são outros pais, Eu ter sido mãe aos 20 e ter sido mãe aos 40, estamos falando de mães diferentes, não é a mesma mãe. Então, ter as datas, data de nascimento, é muito importante. Ter essas datas vai ser muito importante, tá bom? Então, esse é o próximo ponto. Estado conjugal e marital, Então, quando a gente começa a fazer, tem algumas diferenças. Ser casado, e aí a gente está falando o quê? Ser casado no papel, Juridicamente falando. Fui lá, escrevi. Tem o nome do marido? Não tem o nome do marido?
Trocou de nome, não trocou de nome? Por quê? Porque a gente vai ver às vezes que nas separações tem uma dificuldade muito grande, às vezes divide tudo, às vezes abre mão de tudo, mas não abre mão do nome. O que esse nome quer dizer, né? Então, o ser casado e como, em que configuração esse casamento está, é muito importante, né? Então a gente vai estar olhando isso, né? O estado conjugal, mora junto, e aí vale a pena a gente também estar colocando ali, casado há quanto tempo, tá? Então, datas são informações importantes, tá? Se teve casamentos anteriores, é uma coisa importante, mesmo que de curta duração. Por exemplo, a pessoa que vos fala teve um casamento relâmpago no papel, tá? Então, isso teve uma representatividade. Por quê? Você pergunta assim, qual é o seu estado civil? Eu falei, eu sou divorciada. Divorciada? Eu falei, 2 meses e meio casada. Mas eu levei depois, muito tempo, eu levei mais tempo separada do que casada, né? Casei, papel, tudo direitinho, 2 meses e meio, mas eu não pude anular o casamento. Então depois eu levei 2 anos separada para virar divorciada. Olha que processo. Isso tudo tem uma representatividade no genograma. Não vou contar para vocês não, mas tem. Filhos. Tem filhos, não tem filhos, né? Idade dos filhos. Que aí a gente vai investigar desejos, planejamento, né? Doenças significantes na família. Quando a gente fala aqui, voltando um pouquinho nos filhos, então a gente vai estar falando esses filhos. Filhos são desejados dentro dessa transgeracionalidade? Como é que esses filhos chegam, né? Então olha só, pessoa que é rápida. Já estamos no filho, é a 5ª dica, tá? Então a 1ª dica é nome, 2ª dica idade, 3ª dica estado conjugal, 4ª dica casamentos prévios, 5ª dica filhos. E 6ª, as doenças significantes, tá? Então, por exemplo, a minha família é a asma. E aí é muito interessante porque eu sou a filha caçula. Então, os meus irmãos, ninguém tem. Mas todos os meus sobrinhos, quer dizer, a grande parte deles, vieram com esse problema. Que a gente nunca sabe muito bem, porque na época todo mundo falava de bronquite. Então, ficou bronquite. Então, estamos aí com a bronquite. Datas de eventos traumáticos. Você não precisa nem dizer, né? É a nossa 7ª dica. E esse a gente vai ter que ter um certo cuidadinho na hora de começar a tocar. Porque isso aí pode abrir uma tampa de muitas emoções. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso a gente está falando de mortes traumáticas, a gente está falando de abusos, de violência, de falências, a gente está falando de muita coisa. Ocupações seria a 8ª dica. Que ocupações essa pessoa tem? Né? O que faz? O que tem na família dela que já foram? Então, às vezes, a gente vai ver que tem aí, né, dentro do desenvolvimento de ocupações, você tem toda uma família de engenheiro, toda uma família de médicos, toda uma família... Isso vai ter uma representação. 9. Emoções de proximidade, distância ou conflito entre os membros da família. Lembra que eu falei que a gente vai ter lá a parte da estrutura funcional? Então, estamos aí nela, tá certo? 10. Relações significantes com outros profissionais ou outros recursos da comunidade. Ou seja, como é que são as relações, né? Como é que é esse sujeito interrelacional? Para a gente poder ver se essa família é mais aglutinadinha, se só tá ali entre eles. Se a história transgeracional é de um sistema aglutinado. Eles se retroalimentam, ou se existe uma comunicação bacana com o externo. E por último, outras informações que você vai tendo o feeling de que são relevantes. Por quê? Porque elas vão ser desdobramentos, tá bom? Então, com isso, a gente vai chegando nessas 11 dicas. Tem muita coisa, né, gente? Porque a gente sabe que o genograma tem uma riqueza muito grande. Então, isso aqui é só pra gente ter ali um ponto de partida na nossa construção. De que essas são, na verdade, alguns pontos que fazem com que a gente comece a construir um genograma da maneira correta. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas vale assistir. Vai até o final. São 11 dicas, né? Se chegaram até o final, estamos aqui com as 11 dicas. Então, se acharam legal, se vocês curtiram aqui, compartilhem, tá? Põe pra frente. Vamos divulgar aí essas 11 dicas para todo mundo começar a fazer o genograma de uma forma correta. Tá bom? Beijo enorme. Até lá.